Amém, irmãos? Abram a Bíblia de vocês em Mateus, capítulo 21, versículo 12 ao versículo 17. O Evangelho de Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 21. Assim diz a palavra do Senhor. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e lhe disse: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: Não estás ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: Sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde passou a noite. Vamos orar novamente? Senhor, muito obrigado, Deus, por este culto, pelos louvores entoados. Te agradecemos pelos dízimos, as ofertas que foram alçadas. Te agradecemos pela vida das crianças que agora foram para a salinha. E nesse momento, Pai, nós vamos para o momento mais precioso do culto. Nós vamos ouvir a Tua palavra. Nós vamos ouvir a Tua voz. Então que o Senhor esteja me usando apenas como uma ferramenta, pois eu não passo disso. Eu não tenho palavras que transformam a vida de ninguém, mas o Teu Santo Espírito sim. Então que hoje eu seja apenas uma ferramenta para entregar a mensagem que o Senhor quer entregar à Tua igreja. E que nós possamos sair daqui edificados pela Tua voz. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, alguém aqui já teve alguma atitude drástica? Você já tomou alguma atitude extrema? Quem aqui já teve que tomar atitudes extremas quando se fez necessário tomar atitudes extremas? Nós passamos por situações na nossa vida, muitas situações confortáveis e boas, como o nosso irmão Júnior disse aqui, mas também nós passamos por momentos desconfortáveis, nós passamos por momentos que são complicados, e muitas vezes nós temos algumas atitudes extremas e algumas atitudes até enérgicas, não é? Quem aqui já passou por isso? Quem aqui já foi aguentando determinadas situações por um longo tempo, e aquela paciência foi se prolongando, mas chega um momento em que você perde a paciência e acaba tomando uma atitude extrema. O texto dessa noite nos mostra que existem situações que se faz necessário as atitudes extremas. O texto dessa noite mostra que o próprio Deus encarnado, em determinado momento, ele teve que se posicionar de forma extrema. E nós vamos ler essa noite, o texto que nós lemos essa noite nos mostra isso. Esse texto foi escrito por Mateus, provavelmente no ano 64 a 70 da era cristã, e Mateus, na ordem da nossa Bíblia, ele é o primeiro evangelho, mas ele foi provavelmente o último evangelho a ser escrito. Inclusive, Mateus ele tomou muito por referência ao evangelho de Marcos, que foi o primeiro a ser escrito. Então Mateus ele escreve, a principal preocupação de Mateus era mostrar que Jesus era o Messias prometido do Antigo Testamento. Mateus ele cita várias vezes a seguinte frase no decorrer do seu evangelho: para que se cumprisse o que foi dito pelos profetas. Talvez você já leu o evangelho de Mateus todo e percebeu que você já leu essa frase algumas vezes no evangelho de Mateus. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Quando Jesus fazia algo que era o cumprimento de uma profecia, ele citava, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. A principal preocupação então de Mateus era mostrar que aquele Cristo crucificado, ele não era apenas um carpinteiro, ele não era apenas mais um judeu ou mais um mestre com uma mensagem diferente. A preocupação de Mateus era mostrar que aquele Cristo que subiu numa cruz, que não era dele, ele era o Filho unigênito de Deus, ele era o Messias prometido do Antigo Testamento. E o texto dessa noite nos conta um dos últimos acontecimentos da vida de Jesus enquanto esteve aqui em seu ministério. Esse texto que nós lemos, ele está na última semana de vida de Cristo aqui na terra. Este texto está
relatando na semana que Jesus foi crucificado. Jesus já havia entrado em Jerusalém. Se os irmãos lerem o texto que está antes, Jesus acabara de entrar em Jerusalém montado num jumentinho, onde muitas pessoas cantavam louvores a ele, né? Hosana nas alturas, não é isso? Então acontece aquela entrada triunfal em Jerusalém, era a última vez que Jesus estava entrando em Jerusalém. Então esse texto que narra este episódio está falando dos últimos dias antes da crucificação. Não sabemos se foi na segunda, na terça, na quarta ou na quinta. Só sabemos que não foi na sexta, porque na sexta-feira aconteceu a crucificação. No versículo 12 e 13, acompanhe comigo o que diz o texto. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam ali comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Esses dois versículos, eles narram uma imagem de Jesus muito diferente do que nós estamos muitas vezes acostumados. Esses dois versículos, ele narra muitas vezes um Jesus diferente que muitas pessoas criam em sua própria mente. Porque nós sempre estamos acostumados em pensar que Jesus é sempre bonzinho, e ele é bonzinho, que Jesus é sempre paciente, ele foi muito paciente. Mas esse texto em específico, na última semana de Cristo na terra, Jesus entra no templo, ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, e em outro evangelho Marcos narra que no outro dia, a primeira coisa que Jesus fez foi ir ao templo. Jesus encontra ali pessoas vendendo e pessoas comprando, não dentro do templo, mas no pátio externo do templo. Então, a atitude que Jesus tem, como o evangelho de João narra, Jesus expulsou todos ali na base do chicote. Jesus expulsou todos ali na base do chicote, como narra João. Jesus ele não chegou dialogando, ou Jesus ele não chegou pedindo explicações aos cambistas e aqueles que compravam e vendiam no templo. O texto diz, em todos os evangelhos, que Jesus chega no templo e sem diálogo ele expulsa todos ali na base do chicote. É uma imagem muito diferente do Cristo que nós estamos acostumados a criar em nossa mente, não é? É uma atitude extrema. Uma atitude extrema que Jesus tomou perante uma situação que exigia tal atitude. Mas o que deixou Jesus tão irado? O que Jesus sentiu quando viu aquelas pessoas fazendo do templo um comércio, mas será que existia alguma coisa por trás disso que deixou Jesus mais irado ainda? O contexto nos mostra que aquela era a semana da Páscoa. Seus irmãos sabem, no domingo daquela semana foi comemorada a Páscoa, que foi no dia que Jesus ressuscitou, mas a Páscoa não é pela ressurreição de Cristo, a Páscoa é desde lá do Egito, quando essa festa já foi instituída, e é a principal festa do calendário judaico até hoje. Então nós estávamos aqui na semana da Páscoa, e o que isso quer dizer? Jerusalém estava lotada, Jerusalém estava cheia de visitantes, Jerusalém estava cheia de judeus de todos os cantos do mundo. Jerusalém estava cheio. O contexto nos mostra que todos os anos os judeus dispersos pelo mundo, eles se preparavam para ir até a Páscoa, na data da Páscoa, até Jerusalém. Eles se preparavam financeiramente, eles se preparavam com as suas famílias para participar da festa da Páscoa, para ir até Jerusalém. Então o que isso acontece? Quando os viajantes chegavam em Jerusalém, era de costume todos irem primeiro ao templo. Todos queriam ir adorar a Deus, ir ao templo. Porém, todos os viajantes que chegavam ali, ou todas as pessoas que queriam entrar no templo para adorar a Deus, eles teriam que cumprir duas coisas muito importantes. A primeira coisa é que eles deveriam sacrificar um animal a Deus, como mandava a lei de Moisés. Antes de entrar no templo, eles teriam que fazer um sacrifício para purificação, e então eles entrariam no templo. Só que acontecia uma coisa muito diferente que a lei não mandava, e que foi criada pelo sistema sacerdotal da época.
Os seus viajantes, sabendo que eles teriam que cumprir a lei, sabendo que eles teriam que cumprir esse quesito, eles levavam as pombas, eles levavam talvez o boi, eles levavam os seus animais. Muitos cultivavam e eram donos de animais. E eles levavam o seu próprio animal para ser sacrificado. Só que acontecia algo muito constrangedor quando eles chegavam e entregavam o seu animal para os sacerdotes da época. Os sacerdotes diziam que para o sacrifício ser válido, não poderia ser o animal próprio, porque os animais que eles traziam não eram considerados puros suficientes para o sacrifício. E então, um sistema lucrativo, eles faziam o quê? Vendiam os próprios animais no templo. Vocês percebem que quando Jesus entra, ele derruba, ele expulsa os que vendiam pombas. Ou seja, para a pessoa oferecer um sacrifício, então entrar no templo, a pessoa não poderia oferecer o seu animalzinho. A pessoa teria que pagar um alto valor para comprar um animal no templo para ser apto ao sacrifício e então ele poderia entrar no templo e adorar a Deus. Ele teria que gastar muito dinheiro para comprar um animal, porque só os animais do templo eram puros suficientes e só esses animais o Senhor aceitaria. Bem, a segunda regra que eles teriam que cumprir, se já não bastasse essa, eles teriam que pagar uma taxa aos sacerdotes antes de entrar no templo. Além de comprar o animal do templo e gastar um alto dinheiro no templo, eles teriam, além disso, que pagar uma taxa ao sacerdote para entrar no templo. Só que, para piorar a situação, os sacerdotes eles não aceitavam moeda estrangeira, inteligentemente. Sabendo que Jerusalém, na semana da Páscoa, estaria lotada de estrangeiros, pessoas de outras nações, que viriam com um valor monetário de outras nações, uma moeda estrangeira, eles não aceitavam a moeda estrangeira. Essa taxa teria que ser paga numa moeda do templo chamada shekel, em hebraico. Apenas nessa moeda seria aceito o pagamento da taxa para eles entrarem no templo. Daí nós vemos a outra questão que Jesus diz, que ele expulsou os cambistas. Haviam ali cambistas do próprio templo, que trocavam as moedas estrangeiras pelo shekel, porém cobrando taxas abusivas para trocar. Se o viajante dava 5, 6 moedas, eles davam 1 shekel. Eles cobravam impostos no momento de fazer a troca do dinheiro para que eles pagassem a taxa no templo e então poderem entrar no templo. Ou seja, colocavam obstáculos para as pessoas adorarem a Deus. Eles extorquiam as pessoas usando a religião. Eles extorquiam as pessoas usando a religião como ferramenta. Por isso que fez Jesus ficar tão irado quando ele chega no templo e vê pessoas colocando obstáculos antes de entrarem a adorar a Deus no templo. Agora dá para entender a ira de Jesus? Agora dá para entender porque ele ficou tão irado e expulsou todo mundo na base do chicote? Sem explicações e sem coisa alguma, ele apenas expulsou os que estavam ali e ele ainda diz o quê? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela em covil de ladrões. Em covil de ladrões. Nessa frase, Jesus cita 2 profetas antigos, Jeremias e Isaías, né? Quando de forma totalmente mundana as pessoas viviam no Antigo Testamento e depois iriam oferecer sacrifício no templo como se estivesse tudo bem. Usando o templo como algo para se esconder atrás dos seus pecados. Então Jesus cita Isaías e Jeremias. Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão transformando ela em covil de ladrões. Covil de ladrões. Sabe o que isso nos ensina? Quer deixar Deus irado? Você quer deixar Deus irado com você? Coloque barreiras e impeça alguém de adorar a Ele. Fique colocando empecilhos para alguém adorar a Ele de coração puro. Faça como os sacerdotes da época faziam, cobrando altos valores, inventando histórias que o sacrifício que o homem estava trazendo não era tão puro assim, teria que ser o sacrifício do templo. Coloque barreiras para as pessoas adorarem a Deus
e você terá um Deus irado contra você. É impressionante como os anos se passam e essa prática continua tão atual, não é? É impressionante como os tempos passam, desde os tempos bíblicos, as pessoas enganam as pessoas, lucram financeiramente usando a religião para comercializar a fé. É impressionante. E hoje em dia essa prática continua sendo tão atual como o jornal que vai sair amanhã, não é? Essa prática ela continua tão atual como nunca na história. Hoje nós vemos pastores e líderes religiosos que estão milionários fazendo palestras motivacionais, pregando teologia da prosperidade, teologia coach, e que nada tem a ver com o evangelho verdadeiro. Pregando coisas que as pessoas gostam de ouvir, pregando coisas que massageiam o ego das pessoas, mas que nada tem a ver com o evangelho que salva. Pessoas que se preocupam com visualizações e seguidores, fama e dinheiro, mas não se preocupam em fazer discípulos de Cristo. Impõem barreiras para as pessoas chegarem até Deus. Pessoas que pregam uma mensagem de ostentação, como se ostentação na Bíblia não fosse pecado. Se importando mais com a fama e com a visibilidade que tem, do que o que eles estão pregando. Sempre com aquele discurso disfarçado de piedade. Sempre com aquele discurso usando a Bíblia como respaldo para suas ideias malucas. Sempre usando a palavra de Deus de forma distorcida. Sempre com uma bela desculpa para que as pessoas engulam as suas práticas. Nesse episódio do templo, foi da mesma maneira. Desculpas. Respaldados. Sabe o que eles diziam? Olha, esse animalzinho seu não dá para sacrificar ele, porque você concorda que Deus merece o melhor? Você concorda que Deus merece o mais puro possível? Então, aqui nós temos um animal mais puro que o seu. Então você tem que oferecer o melhor a Deus. É verdade que Deus merece o nosso melhor, e é verdade que Deus merece o mais puro. Mas usando a palavra de Deus para tirar dinheiro das pessoas, aproveitando da ignorância das pessoas, para extorquir as pessoas. Frases bonitas e verdadeiras para dar legalidade às suas práticas hipócritas. O evangelho consiste em um Deus se esvaziando de sua glória e vindo morrer pelo seu povo, subindo numa cruz que era nossa, não dele, para pagar os pecados do seu povo. Esse é o verdadeiro evangelho. Augusto Nicodemos disse certa vez: pare de usar o evangelho para subir na vida. O maior símbolo do cristianismo não é uma escada, é uma cruz. Pessoas que rejeitam o sofrimento no cristianismo, pessoas que dizem: rejeite isso, não aceite isso, repreenda isso. Quem somos nós para dizer a Deus o que deve ou não acontecer em nossa vida? Estamos todos na palma da mão dele. O problema é que poucos se dão conta disso. E brincam com o evangelho como se fosse uma brincadeira, como se fosse algo qualquer. O evangelho não consiste em prosperidade e nem em palestras motivacionais. Você quer prosperidade? Trabalhe, estude, corra atrás e ganhe o seu dinheiro e conquiste suas coisas. Você quer ser uma pessoa bem resolvida? Então trabalhe para isso. Mas não distorça a mensagem do evangelho e não leve ela para algo que ela não tem nada a ver. O evangelho consiste na salvação e no reconhecimento de quem nós somos e aonde nós estaremos amanhã depois que nós partirmos daqui. Esse é o evangelho. Versículo 14, continuando, acompanhe comigo. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Um pequeno versículo que tem uma grande importância e um grande significado. Após Jesus expulsar do templo todos aqueles que colocavam barreiras entre Deus e as pessoas, após Jesus expulsar os vendedores de animais e após Jesus expulsar os cambistas, o texto ele diz que os coxos, os cegos, aqueles que eram deficientes físicos, foram até ele no templo. Não é isso que o texto diz? Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo. E isso tinha um significado enorme. Naquele contexto judaico, nós vemos que qualquer pessoa que portasse uma deficiência física
se ela não era de família nobre, ela era excluída da sociedade. Havia um local específico em Jerusalém chamado Tanque de Betesda. Vocês já ouviram esse nome? Com certeza já. Este era o Tanque de Betesda. O que era o Tanque de Betesda? O Tanque de Betesda era um tanque, obviamente, onde todos os coxos, cegos, paralíticos e pessoas com todos os tipos de deficiência ficavam. Primeiro porque os judeus consideravam tais pessoas impuras. Então elas não poderiam circular em qualquer lugar e ter qualquer contato com qualquer pessoa. Eram excluídos da sociedade e tinham o seu lugar específico. Olha, no Tanque de Betesda ficam apenas aquelas pessoas onde ninguém mais quer contato. Foi nesse mesmo tanque que Jesus curou um paralítico há mais de 30 anos. Foi nesse tanque em que havia uma lenda urbana na época que um anjo de Deus descia, movimentava a face das águas e o primeiro que pulasse se curaria. Isso era uma lenda. Foi neste tanque que Jesus curou este paralítico neste episódio. Jesus chega nesse episódio também para uma festa judaica e vai até onde ninguém iria. E vai até onde nenhum homem são gostaria de estar. Porque além de apenas pessoas com alguma deficiência estarem ali, o lugar cheirava mal. Só que agora o texto diz que essas pessoas consideradas inúteis para aqueles tempos, porque não poderiam trabalhar e nem pagar imposto aos romanos, eles vão até o templo. Isso tinha um significado enorme. Após Jesus expulsar aqueles que colocavam barreiras para que as pessoas não se chegassem no templo, agora os próprios coxos, mancos, paralíticos e essas pessoas foram até o templo por vontade própria. Jesus novamente tirou todas as barreiras para que as pessoas fossem até o templo. Isso era de um significado enorme. Jesus novamente abre as portas do templo para que as pessoas se sintam em casa, para que as pessoas não se sintam excluídas da sociedade, para que as pessoas não se sintam pressionadas em estar ali e ter que pagar altos valores e ter que ficar sustentando um sistema sacerdotal que extorquia as pessoas. Jesus novamente abre o espaço para que essas pessoas estejam ali. Então o texto diz que após Jesus expulsar todo mundo na base do chicote, vocês acham que essa notícia rodou ali em Jerusalém? Olha, chegou um homem lá, pegou um chicote e expulsou todo mundo. Então os coxos e paralíticos saíram do tanque de Betesda, provavelmente, e foram até o templo onde Jesus os curou. Talvez você se sinta como um coxo ou um cego, espiritualmente falando. Talvez a sua vida espiritual ela esteja cega há um tempo. Talvez você espiritualmente é um coxo. Talvez você espiritualmente esteja como um leproso. Talvez você sinta que a sua existência já não tem tanta importância mais. Talvez você esteja cansado de tentar ser percebido por aqueles que te rodeiam. Talvez você já esteja cansado de não ser notado por ninguém. Mas a verdade precisa ser dita que o seu valor, ele não vem das pessoas. O seu valor, ele não vem das pessoas. O seu valor vem por aquele que te salvou e subiu numa cruz que era sua. O seu verdadeiro valor não está ligado a quem você é ou deixa de ser, mas sim ao sangue que verteu naquela cruz pelos seus pecados. Não deixe com que as pessoas ditem qual valor você tem. Não deixe com que as pessoas ditem as regras da sua vida. Deixe com que a palavra de Deus molde a sua vida e reconheça que Ele te ama de tal maneira que Ele sofreu algo que Ele não precisava sofrer e que Ele veio para morrer numa cruz que Ele não precisava morrer porque Ele te ama. E talvez você, devido aos obstáculos que algumas pessoas colocaram, ou talvez você sofreu decepções na vida e se afastou de Deus. Talvez você sofreu algumas questões na sua vida que fez você endurecer o seu coração contra a palavra de Deus ou contra a igreja, então você se afastou, assim como os coxos e paralíticos se afastaram do templo naqueles dias. Mas Jesus é aquele que te chama de volta. Jesus é aquele que não quer que você fique afastado da casa do Pai. Jesus é aquele que não quer que você fique afastado do Pai. Não permita com que as pessoas ou barreiras que muitas vezes acontecem
Afaste você do seu Criador. Você precisa ir até Cristo. Você precisa ir até o Salvador. Porque embora as pessoas coloquem obstáculos e mais obstáculos, ou mesmo você e eu colocamos os obstáculos pelos nossos pecados, Cristo está de braços abertos para receber você. Ele está de braços abertos. Então faça como aqueles cegos e coxos. Vá até lá. Com as suas dificuldades, claro, porque imagino que não era tão fácil um cego sair do tanque de Betesda e ir até o templo sendo cego. E muito menos um coxo. Mas diante das dificuldades deles, eles foram até o Mestre e foram curados. Versículo 15 e 16. Acompanhe comigo. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados e lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Jesus aqui estava purificando o templo. Após expulsar os ladrões, ele abre novamente as portas para aqueles que estavam afastados. Então, a terceira atitude de Jesus é também de impressionar, porque após todas essas coisas, os chefes dos sacerdotes foram lá ver o que ele estava fazendo. E após ver que ele estava curando as pessoas com deficiências no templo e crianças louvando Hosana ao filho de Davi, eles ficaram indignados e perguntaram para Jesus: você não está vendo o que eles estão dizendo, não? Você não está ouvindo o que essas crianças estão cantando, não? Eles estão cantando Hosana ao filho de Davi. Você não vai fazer nada, Jesus? Você não vai fazer nada? Sabe por que eles ficaram tão indignados com essa frase dessas crianças? O texto nos diz que Hosana ao filho de Davi era uma frase muito impactante. Impactante que deveria ser usada apenas para uma figura em específico. A palavra Hosana em hebraico ela significa salva-nos. Salva-nos ou salve. Então as crianças cantaram Hosana a quem? Ao filho de Davi. E a expressão filho de Davi era destinada apenas ao Messias, porque a promessa seria que o Messias viria da descendência de Davi. Então filho de Davi não era que Davi era pai de Jesus, mas Jesus era descendente de Davi. Porque Jesus mesmo disse a Davi que da descendência dele haveria um que reinaria para todo sempre. Então quando as crianças cantam Hosana ao filho de Davi, eles estão cantando o quê? Salva-nos, Messias. Salva-nos, Messias, o prometido. Aquele a que as Escrituras sempre falaram, salva-nos, Messias. Estavam intitulando Jesus como Messias, como de fato ele era. Por isso os sacerdotes ficaram tão irados. Já basta ele ter expulsado todo mundo na base do chicote. E agora as crianças estão falando que ele é o Messias e ele não vai fazer nada. E ele não vai fazer nada. Porque se Jesus não fizesse nada, quer dizer que ele estava aceitando a adoração. A adoração que deveria ser só do Messias, como de fato ele era. Ou seja, por isso que os sacerdotes não mandaram as crianças ficarem quietas. Foram até ele. Você não está ouvindo o que eles estão falando? Você não vai repreendê-los? Ou você vai aceitar essa adoração que só deve ser dada ao Messias? Então, quando Jesus ele se cala e ele diz assim, vocês não leram? Versículo 16. Vocês não leram? Eles perguntaram e Jesus respondeu, sim. Eu estou ouvindo o que eles estão dizendo. Eu estou ouvindo perfeitamente, mas vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitastes louvor? Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou ouvindo sim. E esse louvor é devido porque eu sou o Messias. Eu estou ouvindo sim que eles estão cantando Hosana ao filho de Davi e eu não os repreendo porque eu sou o Messias. Eu sou aquele a que as Escrituras dão conta desde Gênesis. Eu sou o Filho unigênito de Deus. Não é de se espantar que este fato aconteceu um pouco antes da crucificação.
Não é de se espantar que os sacerdotes, eles planejaram todos os tipos de situações para matar Jesus, não é? Não é de se espantar que eles estavam tão irados quando Pilatos chegou e disse: "O que eu faço com este chamado Cristo?" Então a multidão, incentivada pelos sacerdotes, gritaram: "Crucificam! Crucificam! Crucificam!" Jesus aqui estava se revelando como de fato ele era o filho de Davi. Mas uma coisa também nós temos que entender. Após o templo ter os ladrões expulsos e as pessoas desprezadas pela sociedade estarem de volta no templo e serem curadas, o templo estava novamente adorando a Deus. O templo estava novamente tendo adoração ao verdadeiro Deus através da boca de crianças. Como você tem oferecido a sua adoração a Deus? Será que você seria uma daquelas crianças? Será que quando você louva a Deus com uma sinceridade de uma criança? Quando nós entramos no culto para louvar a Deus, onde está o nosso coração? Porque muitas vezes nós estamos aqui, mas a nossa mente está lá fora. Nossa mente está amanhã, o que eu vou fazer amanhã, segunda-feira? O que eu vou fazer quando chegar no meu trabalho? O que eu vou fazer quando me deparar com determinada situação? O que eu vou fazer? E muitas vezes estamos no culto, mas o nosso coração está lá fora. Nós estamos no culto, mas a nossa mente não está aqui. A nossa mente não está em Cristo, então nós não conseguimos adorá-lo como devemos adorar. Coloque Jesus no centro da sua adoração. Nós cantamos um louvor aqui, me ajudem aí, entrego, como que é? Eu não sou muito bom de, como que é? Entrego? Gente, fala mais alto, não estou ouvindo. Entrego? Você pode cantar isso daí com o seu coração tranquilo? Você pode cantar isso daí com o seu coração tranquilo porque você sabe que você tem dado o seu melhor a Ele? Ou será que é só da boca para fora que muitas vezes nós falamos isso? Que nós possamos adorar a Deus sobre todas as coisas, que Ele possa ser o centro da nossa adoração, sabe por quê? Porque se Ele não for o centro da nossa adoração, quer dizer que a nossa adoração está em alguma coisa ou em alguém. E isso nos torna por igual idólatra, igual a muitos que estão lá fora. Porque muitas vezes nós achamos que idolatria é apenas quando você se ajoelha perante uma imagem. Idolatria é apenas quando você ora para determinada imagem. Mas idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Cristo na sua vida. O que você tem adorado? Familiares? Emprego? Dinheiro? Bens materiais? Relacionamentos? Namoro? O que você tem adorado? O que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? E que tem atrapalhado você de seguir o Mestre? E que tem criado obstáculos para que você não vá até o Mestre? Limpe da sua vida tudo aquilo que tem tomado o lugar de Cristo. Volte-se a Ele. Hosana ao filho de Davi. Hosana ao filho de Davi. Ele é aquele que fez por você o que você mesmo não faria por você. Eu e você jamais pagaríamos os nossos pecados. Eu e você não poderíamos fazer nada para satisfazer a justiça de Deus. Mas o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. E este Cordeiro é Cristo. Para concluir, acabamos de ver um texto onde Jesus ele purifica o templo. Esse episódio é chamado a purificação do templo, onde Jesus toma atitudes em relação ao templo de Jerusalém, resgatando a real essência, o porquê o templo existia. Nós sabemos que nos nossos tempos não é assim mais. Nós sabemos que esse templo não tem nada místico. Nós sabemos que todas as construções aí fora de grandes igrejas não tem nada místico. Agora nós somos o templo. Agora nós somos a igreja. Antes, Deus habitava no templo uma vez por ano, no dia do sacrifício, onde Israel todo estava ali.
onde ele se manifestava na Arca da Aliança, no Santo dos Santos, com um véu enorme separando ele das pessoas, para que a sua glória não matasse as pessoas. Mas hoje não funciona mais assim. O véu se rasgou de cima a baixo. Sabe o que isso significa? Não há mais obstáculos entre eu e Deus, entre vocês e Deus. Nós somos o templo, é onde Ele habita. Ele habita dentro de você. E será que o nosso templo também precisa ser purificado? Será que nós, como igreja, temos negociado a nossa fé como os cambistas faziam? Será que nós, como igreja, temos tomado atitudes que separam as pessoas de Deus ao invés de trazê-las até a Deus? E será que no nosso templo, Jesus é o centro da adoração como aquelas crianças estavam louvando? Purifique o templo. Peça para Deus purificar o seu templo assim como Ele fez neste episódio. Mas agora o templo não é de concreto, o templo não é de pedra. O templo ele é de carne e osso. Sou eu e cada um de vocês que creram no Senhor Jesus. Vamos orar?